Nós vamos então para a mensagem dessa noite. O tema da mensagem é a última semana de Jesus, tá? A última semana de Jesus. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 8 a 10. Evangelho de Marcos, capítulo 11, 8 a 10. Enquanto você pega aí, você quiser abrir, senão eu também vou estar colocando aqui na tela. Vamos ler juntos aqui, seja na Bíblia, seja na tela aí do seu celular, da sua televisão. Vamos ler aqui, ó. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortados dos campos. Tanto o que iam adiante dele, como os que viam depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Né? Então nós estamos aí na semana da paixão, né? Essa semana que ficou conhecida, a semana que precede a crucificação de Jesus. E no calendário cristão, né, ficou conhecido como Semana Santa. Nós reformados, né, nós não temos o costume assim de dar um valor exagerado a essa semana, mas comemoramos sim, no domingo de Páscoa, fazemos a menção dessa semana nos cultos. Geralmente as crianças também participam, com algum tipo de apresentação, né, nos cultos, enfim. Então a gente procura sempre estar comentando, né, sobre a importância que é a morte de Cristo e a sua ressurreição, né? Mas de maneira não só nessa época do ano, como toda a época do ano, e não fazendo dessa época de uma forma sagrada, né? Mas sim entendendo e valorizando o que ocorreu nessa semana, né? E que mensalmente devemos repetir, né? Façam isto em memória de mim, que é a ceia do Senhor, né? Mas enfim, então essa semana eu quero esse domingo, esse culto da Páscoa, né? Uma Páscoa diferente, né? Eu acho que nós estamos aí vivendo um tempo diferente em todos os aspectos, inclusive na comemoração, né, dessa semana, tendo que comemorar a Páscoa aí em nossas casas, né? Sem poder às vezes, né, ir até o culto, poder vivenciar esse momento de maneira mais comunitária. Mas eu quero então tentar uma maneira didática, trazer à nossa memória o que foi essa semana, tá? Nós vamos fazer o seguinte: a última semana, né? A última semana de Jesus, ou da vida de Jesus. E vamos falar então, domingo, o que aconteceu, um domingo anterior, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o domingo da ressurreição. Então, uma semana que nós vamos estar falando como que foi, né? Como que o Evangelho registra, né? Como que os Evangelhos registram essa situação, tá bom? Então nós vamos começar lá no domingo passado, uma semana antes, né? Do domingo da ressurreição. O tópico é a entrada em Jerusalém, né? A entrada em Jerusalém. O texto é esse que eu li inicial, né? De Marcos 11, que diz que as pessoas estendiam suas vestes, né? E os ramos que haviam cortados, né? E diziam: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, né? Bendito o reino que vem, né? O reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas, né? Então, assim, o que é importante a gente falar aqui nesse primeiro dia, domingo, é a entrada de Jesus em Jerusalém. Primeiramente, dizer que foi uma entrada despretensiosa, ou seja, não foi uma entrada com muita pompa, né? Ele não veio de cavalo, ele veio num jumento, né? A entrada triunfal de Jesus foi uma entrada muito simples. Na época existia cavalos, né? Mas ele preferiu entrar montado num jumento, né? Isso mostrando simplicidade, isso mostrando que ele não era um rei e não queria um reino político. A entrada triunfal dos grandes imperadores, conquistadores romanos, era com muita pompa, né? Mas Jesus, na realidade, a missão dele é uma missão de paz, né? Não é uma missão de guerra, é uma missão de paz.
E também ele entra montado em um jumento para cumprir o que está escrito lá em Zacarias, né, 9:9, né? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu reino, justo, o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta, né? Então, o que aconteceu aqui? Aqui Jesus ele pegou um jumento, né, e cumpriu a profecia, né, que ele viria montado em um jumento, né? Mas a entrada dele era tão simples, né? Era tão simples, ele não queria nos mostrar a simplicidade, né, da vida. E as pessoas aqui dizem, né, bendito é o que vem, né? É o que vem, bendito é o que vem. Hosana. Então, mas Hosana é uma palavra que na realidade significa salva-nos, Senhor, né? Hosana significa salva-nos, Senhor, né? Então é uma palavra que fala que está chegando aquele Salvador. É uma questão de dar as boas-vindas, né? E tem até uma música hoje que nós cantamos aqui na igreja, que eu acho que podemos até fazer dessas palavras nossa oração, né? Que ela fala assim, limpa o meu coração, né? Limpa os meus olhos para que eu possa ver. Com o amor que tens por mim, te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é para o teu louvor. Pois contigo vou viver para sempre. E o refrão diz, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, né? Então, o que é a Hosana, né? O Salvador chegou, é um ato de dizer bem-vindo, nosso Salvador, né? Bem-vindo, nosso Senhor, né? Então, nós temos feito isso. Se hoje Jesus chegasse, nós faríamos isso? Bem-vindo, né? Salva-nos, Senhor, precisamos de Ti, né? Ele fez isso, as pessoas fizeram isso, né? Receberam Ele com muito carinho e calor. Vamos para a segunda-feira. Segunda-feira, a purificação do templo. O texto está em Marcos 11, verso 15, que diz, e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores, né? Então aqui foi a segunda-feira, um registro de cada dia que estou fazendo, né? Só escolhi aqui um momento em destaque. Na segunda-feira Jesus vai até o templo, né, de Jerusalém, e ele percebe que aquele templo perdeu a razão, né? A razão de ser. Os sacerdotes daquela época estavam transformando aquele templo, né, num covil, né, um lugar de ladrões. E assim a gente vê que as pessoas estavam se perdendo ali, né, naquele lugar. A casa de Deus virou uma casa, né, de negócio. A casa de Deus virou uma casa de negócio. E Jesus ele não aceitou, né, aquele comércio ali no templo, né? As pessoas ali estavam se fazendo barganha, vendendo, comprando, tirando lucro, né? Os sacerdotes, né, também estavam fazendo aquele lugar um lugar de lucro ou autorizando ser um lugar de comércio, né? E Jesus então ele vê aquela fé mercantilizada que substituiu a fé pelo dinheiro, e assim ele vira a mesa dos cambistas, né? Ele derruba, né, aquela mesa, ele solta os bois, né, que estavam presos, enfim. Então ele pega um azorrague, né, e expulsa aquelas pessoas dali, vai dizer outro evangelho, né? Então nos mostrando que a casa dele é uma casa de oração, né? Então fica para nós também essa reflexão, né? Será que temos feito da igreja um lugar de negócios, né? Um comércio, e que a igreja seja realmente um lugar de oração, né? A casa do Senhor seja uma casa de oração, né? Essa é a lição para nós do segundo dia, né? Vamos para o terceiro dia. Jesus é ungido em Betânia, terceiro dia, diz Marcos 14, né? Estando ele em Betânia,
reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derrubou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua, né? Para memória sua. Então, aqui nós temos o registro, né? Aqui nós estamos na terça-feira, né? De Maria, né? Que deu o seu melhor para Jesus, né? Maria, ela fez um ato de adoração, né? Aqui fala Simão leproso, né? Possivelmente esse Simão não era mais leproso, né? Talvez já tenha sido leproso, né? Tinha sido leproso, mas não era mais, porque se ele fosse leproso, ele não poderia nem receber Jesus na casa dele, nem ter convivência social nenhuma. Mas talvez ficou esse nome para ele, né? O leproso, porque ele já tinha tido lepra. Então esse jantar que ele fez para Jesus ali, a Maria, né, num gesto de gratidão, ela quebra esse vaso de alabastro, ela derrama esse perfume, né, de nardo puro sobre a cabeça de Jesus, né? Esse nardo puro eram folhas secas de uma planta natural do Himalaia. Então era muito caro, tinha um custo muito alto, né? Interessante a Maria nos evangelhos, né? Nós já falamos aqui com a igreja de Rondonópolis sobre aquela cena Marta e Maria. Maria sempre nessa posição, né, de aprender aos pés de Jesus, de adorá-lo, de chorar aos seus pés, de agradecer, né? E a reação de Judas, né? O Evangelho de João fala, né, que Judas, né, avaliou, né, aquele perfume, né, por 300 denários, né? Ou seja, eles ficaram indignados, né? Os discípulos, né, ficaram indignados. Por que ele, né? Porque esse texto está nos outros evangelhos, né? Aqui não relata o nome de Judas, né? Mas nos outros evangelhos relata, aqui fala os discípulos, né? Então eles ficaram indignados. Por que não deram para os pobres, né, esse valor, né, de tão alto, né, do alabastro, né? Mas Maria, ela não estava preocupada, né, com as opiniões, nem com o valor. Ela deu de coração, né? Ela demonstrou o seu amor por Cristo, e ele já estava indo para a sua morte, né? E Jesus elogiou ela e falou que ela fez uma boa ação, e que os pobres, sim, devem sempre ser observados, devem ser ajudados, devem ter auxílio, né, os pobres, mas que ela fez aquilo de um gesto único, né, porque os pobres sempre vocês vão ter com vocês, né, eu estou de passagem. Então Jesus aprovou, né, aquela boa ação, tá bom? Avançando, quarta-feira, traição de Judas, Marcos 14. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ele, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar. Né? Então, aqui na quarta-feira, aconteceu o quê? Aconteceu a traição, né, de Judas. Né? Judas foi lá, foi ter com os sacerdotes, né, para entregar Jesus. E então ele negociou um dinheiro, né? Ele negociou por 30 moedas de prata, né? A motivação de Judas era estritamente o dinheiro. Ele ganharia dinheiro, né? Porque ele tinha um problema nessa área, né, Judas, né? O dinheiro era um deus para ele, né? E então ele recebeu aquele dinheiro e ficou aguardando, né, o momento oportuno, né, para entregar a Jesus. Então, eu estou fazendo uma aplicação aqui, né? Vamos lembrar de todas as aplicações, né? Lá no primeiro dia, né, no domingo,
Jesus entrou na cidade, né? Será que nós também estamos recebendo Jesus dia a dia, dizendo Hosana, né? Bendito, né, aquele que vem, né? Em nome do Senhor. No segundo dia, né? Foi na segunda-feira, nós falamos aqui sobre a purificação do templo. A aplicação será que nós temos feito, né, a igreja de um comércio? Ou temos feito a igreja lutada para ser uma casa de oração? Não é verdade? Então, essa a terça-feira é Jesus ungido em Betânia. A aplicação aqui será que nós temos diariamente feito com Maria? Estado aos pés dele, adorando, né? Ou estamos, né, às vezes, preocupados com a opinião pública, estamos tentando agradar mais as pessoas, né, do que ele, porque ela foi criticada, né? E não a Jesus, né? Adorar mais as pessoas do que a Jesus. Ele é Jesus, eu estou referindo. Aí na quarta, a traição de Judas, né? Ele vendeu Jesus, né? Ele combinou um acordo. Será que lugar tem o dinheiro em nossa vida, né? Qual a aplicação para nós aqui? Qual até que ponto o dinheiro se torna uma ganância, né? Se torna um motivo da nossa vida? Fazemos tudo por ele, vivemos por ele, negociamos pessoas por causa do dinheiro, né? Valores são vendidos. Então, essa é a aplicação. Quinta-feira, irmãos, quinta-feira é a instituição da ceia. O texto está em Marcos 14, 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu, lhes deu, dizendo: tomai, este é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, né? Derramado em favor de muitos. Aqui é aquela cena que Jesus está com seus discípulos, ali era quinta-feira, né? E ali ele está sentado ali com os discípulos numa mesa, e é a última ceia, né? É a última janta que ele vai ter. E naquele momento, então, ele parte o pão, ele bebe o cálice e ele fala para os discípulos fazerem isto, né, em memória de mim. Naquele momento vai ter aquela cena ali que ele vai lavar os pés, né, dos discípulos. Judas está ali, né, e Judas então ele vai falar: onde vocês vão me trair, né? E ali Judas sai para a traição. Ficam somente 11 discípulos, né? E eles vão daqui a pouco lá para o jardim do Getsêmani, né? Eles vão para o jardim do Getsêmani ainda antes de virar de quinta para sexta, ali antes da madrugada da quinta para sexta, né? Então, qual a aplicação aqui, né? A aplicação aqui tem várias, né? A questão da mesa do Senhor, né? Da comunhão com Cristo, a aplicação do lava-pés, né? Ele disse: aquele que quer ser o maior, seja o menor, seja o que lave os pés, né? Ele deu esse exemplo para nós, lavar os pés uns dos outros. São muitas aplicações práticas aqui para a nossa vida. Sexta-feira, avançando, a prisão e a crucificação, né? Marcos 14, 43, logo falava ele ainda, né? Quando chegou Judas, um dos 12, com ele vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado essa senha: aquele a quem eu beijar, esse prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Então aqui, vamos lembrar da cena, Jesus no Getsêmani, né? Na quinta, ali depois da ceia, foi para o jardim de Getsêmani, orou, ficou sozinho, foi chamar os discípulos, né, para orar. Os discípulos estavam dormindo, e aí quando vira a madrugada, início da madrugada da sexta-feira, né, a turba com espadas e porretes, um grupo de soldados vão até Jesus e para prendê-lo. Judas dá um beijo em Jesus, é o sinal de que ali está Jesus Cristo no meio dos discípulos, né? E ele não se defende, né? Ele não como uma ovelha muda, né, vai ao matadouro. Ele sabe que não é a hora de se defender, que deve ser cumprido, que a cruz, né, é um propósito na vida dele, né? Como ele orou no Getsêmani alguns minutos atrás ali, né? Não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E ali, irmãos, aqui vai ser agora a covardia, né? Aqui vai ser a covardia porque ele vai ser preso, vai ser judiado, vai ser zombado,
vai ser machucado pelos soldados, os soldados vão bater no seu rosto, dizer, profetiza quem está te batendo, né? Aí ele vai ser levado até Pilatos, né? O Pilatos vai transferir, né, essa responsabilidade, né? E vai até Jesus vai até Herodes. Herodes devolve a Jesus ao Pilatos, e Pilatos faz aquele gesto, né? Lava as minhas mãos, né? Ele não quis se envolver, né, no sangue daquele justo, e fala então que em vez de soltá-lo, ele vai castigá-lo, mas a multidão, né, fica pedindo que ele seja morto, né? Então a multidão, ele pergunta, vocês querem Barrabás ou vocês querem Cristo, né? E a multidão dizia, solta Barrabás, né? E mata Jesus, né? Mata Jesus. E Jesus o Barrabás é descrito em Marcos como homicida e tumultuador. Mateus chama de um preso muito conhecido, João como um salteador, João 18:40. Então Pilatos, nesse momento que ele lava as mãos, né, e como a multidão gritava, crucifica, solta Barrabás e crucifica, então ele manda açoitar a Jesus e entrega para ser crucificado, né? Aqui é o dia da sexta-feira, né? Aqui é terrível, né? Porque aqui então ele vai ser açoitado, vai ser machucado. Quem assistiu o filme aí, né, do Mel Gibson, né? E chegando lá no Gólgota, então eles colocam as mãos de Jesus, né? E os pés dele em pregos, né? Pregos nas mãos, pregos nos pés, e depois junta-se com a outra parte da cruz, a outra madeira, e levanta-se aquela cruz, e ela, uma pancada seca, ela estabiliza, né, no chão. E nessa hora, Jesus ele fala uma frase, né? Pai, perdoa-lhe os seus pecados, eles não sabem o que fazem, né? Não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Aqueles soldados, irmãos, era um dia de trabalho comum, né? Eles não sabiam o que estava nem acontecendo, talvez mais um criminoso, mas no final daquele dia houve uma escuridão, né? Diz a Bíblia, tudo ficou escuro, e eles perceberam, né, que algo diferente estava acontecendo naquele dia. E falam ainda que se aquele executor, aquele soldado fosse sádico, fosse terrível, ele ainda colocava um sedile, uma espécie de assento, para que a vítima pudesse apoiar o seu corpo, os seus pés naquele apoio. Então aquela cruel agonia era mais longa, a aflição demorava mais, a não ser que as pernas fossem quebradas, eles ainda ficavam por mais um tempo ali aguentando aquela dor, né? E Jesus nesse momento, ele disse assim, tenho sede, né? Uma das frases dele na cruz, né? Tenho sede, ou seja, o Criador do céu e da terra, Senhor Jesus Cristo, estava com seus lábios ressecados, né? O Senhor da glória, precisando de um pouco de água, né? E aí depois de algumas horas, ele dá um grito, né? Está consumado, né? Está consumado. Essa palavra consumado no grego é tetelestai, né? O verbo completar, terminar, realizar. Essa palavra significa que ele completou, ele terminou. Era um termo contábil. Arqueólogos encontraram recibos de impostos em papiro que lia essa palavra tetelestai, pago, ou seja, não tinha dívida mais. Era um termo contábil, era como se fosse um recibo de pagamento. Então, quando Jesus fala isso, ele diz tetelestai, ele fala está pago, está consumado, ou seja, o grande propósito de Deus na história está efetuado, né? E aqui então termina os sofrimentos de Cristo, né? E assim como diz lá em Isaías, né, que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados, né? Ou fomos sarados. Então ali se completa,
né, o plano de salvação. Chegamos no sábado, né, Marcos 15, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo de Cristo, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Até aí. Então, gente, como Jesus foi condenado à morte, né, a família não tinha nem autoridade, né, não tinha nem direito sobre o corpo. E não podia nem dar um enterro digno, porque ele era como se fosse um indigente, uma pessoa que foi um criminoso, né? Eles apodreciam na cruz. Mas um ilustre homem chamado José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, né? Certamente não fazia parte daquela laia, era um homem rico que esperava o reino de Deus, sabia quem era Jesus, né? Ele vai e pede para Pilatos o seu corpo, né? Ele tinha influência. Então ele tira aquele corpo, né? Ele não deixa Jesus morrer como indigente, né? Ele não permite Jesus ficar apodrecendo ali. Ele vai lá e pede para o corpo e recebe autorização. Então ele tira, dá um velório digno, né? Ele envolve num lençol, depositou em um túmulo novo, num lençol novo, né? E assim ele deu essa última homenagem, né? Essa última homenagem. Irmãos, aqui nós temos, irmãos e irmãs, né? Amigos e amigas, nós temos aqui uma aplicação bem propícia. Quando eu estava meditando aqui nessa palavra, eu pensei no momento que a gente vive hoje. O sábado, né? O sábado do silêncio, né? Sábado de confusão, né? As pessoas falavam, Jesus morreu, acabou tudo, né? Os discípulos, alguns voltaram para a sua antiga profissão, pessoas desesperadas, né? Mas, irmãos, olha isso aqui, ó. Quando achamos que Deus não está fazendo nada, o plano de Deus continua em ação. Olha essa frase, sábados de confusão precedem domingos de ressurreição. Né? Então vamos fazer uma aplicação aqui. Hoje nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né? Um tempo assim, parece que Deus está em silêncio muitas vezes, né? Um sábado de confusão. Irmãos, mas Deus está em ação. E sábados de confusão precedem domingos de ressurreição. E aqui nós chegamos para o final. O domingo, né? Domingo da ressurreição. Marcos 16, passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidos e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Então, essas mulheres vão lá, né, a Maria Madalena, a outra Maria, Salomé, Joana, elas vão lá na tumba de Jesus, né? Para quê? Para fazer uma homenagem também ali, levar ali uma resina de especiarias que elas tinham preparado, né? Era uma questão aqui de um carinho com a pessoa morta, porque o corpo começava a entrar em decomposição, um mau cheiro, né? Então elas faziam essa resina de especiarias aí, né? Então levava esse perfume ao ente querido. Né? E na medida que elas vão, elas chegam lá no túmulo, elas veem uma pedra muito grande e a pedra está removida. E elas entram dentro do túmulo e elas não encontram o corpo de Jesus, a sepultura estava aberta. E o pano, inclusive, usado no sepultamento, aquele lençol, diz o evangelista que estava lá, né? Mas sem ninguém, vazio o pano. O corpo desaparecera. Né? E então elas ficam chocadas, ficam preocupadas. Aí tem um anjo que diz que o que aconteceu, né? Ele ressuscitou.
né? Gente, nenhum lugar vai dizer assim, o corpo de Jesus foi encontrado, impossível, né? Ele ressuscitou, ele não está lá, né? E essa é a grande diferença do cristianismo para as outras religiões. Se você visitar o túmulo de Buda, ele está lá. Se você visitar o túmulo de Maomé, também está lá. Se você visitar o túmulo de qualquer outro referência religiosa, eles estão no túmulo. Mas o túmulo de Jesus está aqui, está vazio. Se você for lá em Jerusalém, eu nunca fui, mas eu já vi a imagem e o documentário, tem uma frase lá, ele não está aqui. Ele ressuscitou, né? Ele não está aqui, ou seja, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele venceu a última batalha, foi a morte não o prendeu, né? Ele venceu a morte. Então, irmãos, eu finalizo aqui essa mensagem falando sobre a ressurreição de Cristo, né? A cruz está vazia. Às vezes a gente vê as pessoas com crucifixo, né? Mas na realidade o que nós cremos é uma cruz vazia. A nossa fé não está num Cristo morto. A nossa fé não está num Cristo pregado, nela deitado, né, sofrendo, um Cristo triste, não. Tirem o crucificado da cruz. Jesus passou pela cruz, mas não permaneceu na cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo. Aleluia! Ele venceu a morte, ele vivo está. Né? E depois que ele ainda apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu ao apóstolo Paulo e disse, por que tu me persegues? E hoje ele se faz também presente na sua casa, a igreja nas casas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Amém? Vamos então adorar esse Jesus com uma oração, vamos entregar as nossas vidas, vamos aproveitar e encerrar esse tempo com uma oração de consagração da nossa vida. Você pode orar comigo aí no seu lugar? Vamos lá? Pai, nós entregamos, Senhor, em Tuas mãos, Deus, as nossas vidas. Entregamos, Deus, esse momento que passamos da Páscoa. Queremos, Pai, pensar nesses dias, o que é a Páscoa, conversar com nossos filhos, ensinar, Pai. Não assim, que esse dia não seja um dia para nós de exagero, não, mas que seja um dia de reflexão. Pai, que esse dia possa assim fazer-nos pensar, não de forma exagerada, nem achando que esses dias são sagrados, porque não são. Porque todo dia é dia do Senhor, mas que possamos a cada mês, a cada ano, a cada momento, olhar para a Tua cruz, para a Tua morte e para a Tua ressurreição. Assim adoramos aquele que vivo está, assentado à destra de Deus, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus.